terceiro maior princípio financeiro do mundo é administrar. Ei, rapaz. Então pensa comigo, Edu. É uma sequência, tá? Do primeiro ao quinto é uma sequência lógica que, se aplicada, funciona. O Uhum. primeiro é produzir. Então, eu produzi. Em seguida, eu conservei. Imagina que eu produzi de 100% que eu produzi, eu É, conservei 10%, certo? ok, Então vai sobrar 90%, ok, Edu? ok. Esses 90% eu preciso administrar. E é aqui que acontece a arte das finanças, Edu. É quando eu vou administrar os 90% de tudo aquilo que eu produzo. Então, todo o meu custo de vida, ele vai se encaixar dentro desses 90%. E para que todo o meu custo de vida se encaixe dentro dos 90%, eu preciso saber administrar todos esses recursos. A Então, pessoa precisa, ela tem que entender que os 90%, depois que ela retira lá os 10%, que os 90%, então, vai ser os 100% dela, né, Vitor? exatamente. Então, Uhum. passa a ser o 100%, onde ela vai enquadrar todo o padrão de vida dela dentro desses 100%. Então, hoje a gente vai trazer aqui, Edu, 5 técnicas ou 5 conceitos para ajudar você a administrar os seus recursos financeiros. Administrar suas finanças para que você vá se tornando aí um especialista financeiro, um especialista em administrar aí os seus recursos financeiros. Tá certo, Edu? Ótimo, vamos lá. Então, são 5 conceitos ou 5 técnicas que a gente vai passar elas aqui, tentar trazer os 5 aqui dentro desse episódio, para que ao final dele você já esteja muito melhor do que você entrou aqui nesse podcast. Tá joia, Edu? Então vamos já Perfeito. aqui para o primeiro conceito, ou a primeira Qual é o primeiro? técnica. O primeiro conceito, Edu, é a criação de um orçamento. Pensa comigo, Edu. Imagine que seu carro ele está com um defeito, aí você leva ele lá na oficina e o mecânico ele vai fazer uma averiguação aí do seu carro e ele vai identificar qual que é o defeito. E antes de ele arrumar seu carro, Ah, ele te passa um orçamento. Ele fala assim: ó, Edu, você vai gastar R$ 1.000 para poder consertar aqui seu carro. A partir desse orçamento, aí que você vai tomar a decisão se você vai gastar esse dinheiro com o conserto do seu carro. Então, se você tiver como gastar R$ 1.000 ali com o carro, você gasta, do contrário, você agradece o mecânico e leva o seu carro embora com defeito, certo? ok. Então, você faz um orçamento antes de gastar. Não é assim que funciona o orçamento? Um Para isso que é o orçamento, você. orçamento, né? Exatamente. Você faz um orçamento antes de usar o dinheiro. Então, Edu, quando se trata de finanças, é necessário fazer um orçamento antes de gastar o dinheiro. Porque é um grande erro, Edu, que eu vejo quando se trata dos educadores financeiros, que eles falam que você tem que anotar tudo que você gasta. E de fato você tem que anotar tudo que você gasta. Só que você precisa já fazer isso antes de você gastar. Porque depois que você gastou, depois que você começar a gastar, se você não fez um orçamento prévio, pode ser que seu dinheiro não dê para você fazer tudo que você quer fazer ou que você precisa fazer. Aham. Talvez o orçamento que você tem ali não vai atingir todos os seus gastos e suas despesas. Vai chegar no final do mês, Edu, vai ter acabado já o seu dinheiro. Então, Sempre qual que é sobra mês no final do dinheiro, né, Vitor? Exatamente. Tem muito mais mês do que dinheiro, né? É. Então, Edu, o primeiro passo. Então, vamos pensar assim: um caso real. A gente trouxe no episódio passado o caso de um empreendedor que tem um prolabore de R$ 10.000. Desses 10 mil, ele tirou aí 10%, ele jogou para uma conta aí de investimento, onde esse dinheiro ele vai ficar ali sendo acumulado e depois ele vai render juros. E agora ele vai administrar os 90% que sobrou, que são aqui nesse caso R$ 9.000. Certo, Edu? Ok. Então, antes dele começar a gastar R$ 1 que seja desses 9.000, ele vai criar um orçamento. O que vai conter nesse orçamento, Edu? Todas as categorias de gastos que ele tem na vida dele. A começar pelas despesas fixas, aquelas despesas que faça chuva, faça sol, você vai ter que pagar, e os valores são fixos. Depois ele vai vir com as despesas variáveis.
Então vamos pensar, ele coloca lá quanto que ele gasta com moradia, se é financiamento ou se é aluguel, se caso ele gaste com moradia. Depois ele vai colocar ali quanto que ele vai gastar com alimentação, com escola dos filhos, quanto que ele vai gastar com água, com energia, com taxa de condomínio. Ele vai categorizando cada item dele, categorizando. Então ele vai criar todas as categorias de gastos que ele tem, todas, Edu. Precisa, cara, ter organização e precisa colocar todas. E depois ele vai colocar os valores de cada categoria. No final, Edu, desse orçamento, o valor desse orçamento, o valor total desse orçamento tem que ser menor do que os R$ 9.000. Então, todo o custo de vida, todo o somatório de cada categoria precisa ser inferior ou, no máximo, na pior das hipóteses, igual aos 90% da renda dele, que no caso aqui, nesse contexto, é R$ 9.000. Se a pessoa ela tá conseguindo, ela tá vivendo, tá usando 100% dos 90%, já tem que dar um alerta, acender um alerta aí, né, Vitor? Porque não tá sobrando nada também. Poupou 10%, mas também não sobra mais R$ 1, entendeu? Se precisar comer uma pipoca na praça com o filho, não tem dinheiro. Aí, se acontece um imprevisto, já não tem dinheiro, né, Edu? Já dançou, não tem como. Porque, acabou o gás, não tem dinheiro para comprar o gás. Entendeu? Então, cara, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. Então, Edu, você vai, desses 90%, categorizar cada uma das suas despesas. Isso inclui despesa com carro, despesa com combustível, despesa com vestimenta da família. Tudo precisa estar ali nessa planilha. Pode ser. Aí, como fazer isso? Você pode usar uma planilha. Se você não tiver uma planilha de Excel para você fazer isso, você pode usar uma planilha de Excel, porque eu uso planilha de Excel, até recomendo, viu, Edu? Porque no Excel você consegue trabalhar com mais facilidade, mas se você não tiver muita afinidade com informática, você pode usar uma folha de sulfite, um caderno. O que importa aqui é você entender a lógica, que você precisa categorizar e fazer isso, categorizar suas despesas, seus gastos, e fazer isso antes de você começar a gastar. Porque aí você vai entender, às vezes você coloca lá, Edu, que você vai gastar R$ 2.000 de mercado dentro do mês. Só que depois, quando você coloca tudo na ponta do lápis, que você vai ver o valor final, você entende que talvez R$ 2.000 vai exceder o total ali do que você tem para gastar no mês. Aí você vai ter que ajustar um pouquinho. Aí talvez você colocou lá que você vai gastar R$ 600 de combustível no mês. Mas no final, no somatório, excedeu lá os R$ 9.000. Aí você vai ter que ajustar o combustível. E você vai ter que fazer esses ajustes até que todas as suas despesas, os somatórios das suas despesas, caibam dentro desses 90%, ou nesse caso, dos R$ 9.000. Então, aqui, abordou aqui o primeiro conceito, que é de você criar um orçamento antes de começar a gastar. Isso é importantíssimo, Edu. E quem que faz isso? É o marido, é a esposa, é os filhos? Quem Edu, faz? Qual ponto do mês que se faz? Faz no início do mês, no começo do mês? Como que é isso, no dia a dia? Obrigado por você tocar nesse assunto, que isso é importantíssimo. Quem faz isso? Edu, se o empreendedor ele é casado, ele tem que entender que se é ele que gasta todo o dinheiro, é só ele que vai cuidar. Só que numa casa, quem gasta o dinheiro, Edu, é todo mundo que habita naquela casa, né? É o marido, é a esposa, é os filhos, então todos têm que estar envolvidos nas finanças da casa, inclusive os filhos, viu, Edu? Sim, mas 90% é a esposa que gasta, né, Vitor? Vamos ser sinceros, né? Eu não ia falar isso, mas já que você falou, se a Kátia estiver assistindo a gente, ela vai gostar pra caramba desse comentário, né? Não, a Kátia é 99%, é um pouquinho mais. Depois, se você achar que vai dar ruim aí, você me avisa que eu corto isso daqui, tá, Edu? Você bloqueia o comentário lá no YouTube. Tá bom. Edu, então assim, o marido e a esposa, eles precisam estar alinhados com o mesmo objetivo. E os dois precisam estar integrados com as finanças. E eu falo, Edu, que a minha vida financeira, ela só entrou no rumo quando eu e minha esposa, a gente se alinhou nesse objetivo. Porque enquanto um está olhando para a direita e o outro está olhando para a esquerda, a tendência é que a coisa ela não tem eficiência. Então imagina só, a esposa acha que você tem que
economizar, que você tem que conservar, e você acha que você tem que gastar o seu dinheiro, como que vai haver sincronia e como que a coisa vai acontecer bem? Não tem jeito. Então, os dois precisam estar alinhados. É lógico que sempre um tem um pouco mais de afinidade para cuidar das finanças do que o outro. Então, é preciso haver um diálogo entre marido e mulher para que eles definam quem será o responsável por cuidar das finanças, porém, não significa que o outro não estará integrado. Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu sou responsável pelas finanças da minha casa. Só que a minha esposa, ela está totalmente integrada, Edu. A gente se fala semanalmente, quase todo dia. A gente se comunica em relação a isso. E só Uhum. depois que a gente começou a fazer isso que as nossas finanças se alinharam. Porque antes, Bom. cara, antes era briga e pancadaria, Edu, por causa de dinheiro. Não, o fight rola, né, cara? Só o Rola. fight. E depois que a gente acabou corrigindo, a gente aprendeu a se comunicar e se integrar, os dois aí estão integrados nas finanças, aí a coisa começou a fluir. Edu, você perguntou quando que isso acontece. O orçamento, ele precisa ser feito antes de você começar a gastar o seu dinheiro. Então, isso vai depender da sua entrada. Quando que acontece a entrada de dinheiro dentro do seu mês? É dia primeiro? É dia 5? É dia 10? É dia 15? No meu caso aqui, Edu, sempre trabalho mês cheio, do dia 1 ao dia 30. Então, o que eu faço? Todo dia 28, 29, eu já crio o orçamento do mês seguinte, para que quando as minhas entradas começarem a cair na conta, eu já estou com o orçamento pronto. Eu não posso. A lógica, Edu, é que você precisa fazer o orçamento antes de usar o seu dinheiro. Então, no Sim, meu caso aqui, como eu tenho entrada no começo do mês, no meio do mês e no final do mês, eu já deixo o orçamento pronto no final do mês anterior. Então, por exemplo, hoje a gente está concluindo um mês, né, Edu? Então, o sim. orçamento do mês seguinte ele já está pronto. Porque quando começar a ter as entradas, eu já estou com o orçamento pronto, eu já sei exatamente onde gastar.